Olha, conciliar família, vida social e trabalho, aliás, muito trabalho, né? É uma tarefa difícil de executar na correria do dia a dia para algumas pessoas. Aí a cobrança no ambiente profissional pode causar ainda mais estresse. A chamada síndrome do esgotamento profissional é conhecida também como síndrome de burnout. Você vai conhecer uma história com a Carol Reguengo, que fala sobre uma pessoa e você vai entender um pouco desse problema que afeta muita gente hoje em dia. Vamos ver. Essa aí toda bem-humorada é a Paula. Ela trabalha com palestras sobre saúde mental, tema que, apesar de muito discutido, ainda é um tabu em diversas empresas. Eu tive a primeira crise em 2011. Eu atuava como gerente de marketing corporativo numa empresa e trabalhava excessivamente, enlouquecidamente, bem sobrecarregada, mas me cobrava muito também. Então eu comecei com uma crise de falta de ar, não queria admitir que era algo emocional. Mais do que uma fonte de renda, a Paula tem nas palestras uma missão de vida. No auge da carreira como gerente de marketing em uma grande empresa, foi diagnosticada com síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. A doença afeta diretamente a produtividade e pode trazer sintomas como crises de ansiedade, dores de cabeça e musculares, alterações do humor, dificuldade de concentração, falhas na memória, perda do apetite e distúrbios do sono. A síndrome de burnout pode levar o paciente à depressão. Tomei remédio, fiz o tratamento por 1 ano. Para mim estava tudo resolvido, mas não, né? A minha mente continuava 100% do tempo acelerada. E eu trabalhando enlouquecidamente. O ritmo de trabalho era tão intenso que ela chegou a ter paralisia facial. Com os tratamentos concluídos, decidiu deixar o emprego e partir para um novo desafio, o empreendedorismo. A intenção era ter mais tempo para a família, mas como a principal responsável pela empresa, o excesso de trabalho continuou fazendo parte da rotina. 6 anos depois veio a segunda crise, mas aí a Paula decidiu que não ia mais usar remédios, e sim iria investir em novos hábitos. A gente não precisa só dos remédios, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos e mudar a nossa mentalidade. Estresse, pressão e competitividade são questões comuns nos ambientes de trabalho. Por isso, a Maíra, que é psiquiatra, orienta. Dedicar algumas horas ao lazer é fundamental para o equilíbrio da saúde emocional. A gente tem que ter aí o que a gente chama de descanso ativo. Não adianta você trabalhar a semana inteira e falar, bom, agora esse final de semana eu não vou fazer nada, vou ficar na frente da televisão o tempo inteiro. Mas não é só isso. Seria fazer uma atividade física, você de fato estar ativo, porém sem esse cansaço mental. O número de funcionários que se afastam das atividades por problemas psicológicos é cada vez maior. De acordo com uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, as doenças da mente estão em segundo lugar no ranking. Dentro de algumas organizações ainda não existe um diálogo aberto sobre isso. As pessoas têm muita dificuldade, né? As empresas, os líderes, muitas vezes não estão preparados para dar o suporte ou para receber esses colaboradores quando acontece de ter alguma questão relacionada a isso. Recentemente, celebridades como o cantor e ator Lucas Luco foi diagnosticado com a síndrome. Escolheu deixar a atuação de lado para recuperar a saúde. Em geral, o tratamento recomendado para os pacientes com burnout são controladores de ansiedade e antidepressivos, além do acompanhamento com psicólogo. Um recado para o empregador, né? Porque assim, você cuidar da saúde mental do funcionário é cuidar da sua empresa. Porque um chefe ruim adoece o funcionário, isso é fato. Para o empregado, é sempre observar os seus limites e se aquilo está excedendo, buscar ajuda. Pois é, e é uma doença que afeta as pessoas, muitas vezes não sabe o que acontece, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de sair de casa, meio há uma interpretação dessa síndrome do burnout com a depressão, que acaba levando também. Então é importante a gente entender isso e procurar ajuda, né?